Mais uma aula aqui no Rapidola de parametrização de uma reta. Nós vimos na aula passada, se você não assistiu, acesse o link Rapidola. A parametrização da reta é assim. Imagina eu tendo aqui um espaço tridimensional e nesse espaço tridimensional eu vou ter uma reta que vai passar por um ponto inicial, chamar esse ponto aí de P0 e essa reta sendo paralela a um vetor V, que nós chamamos de vetor que dá a direção da reta, um vetor diretor da reta de coordenadas aí A, B, C. E aí quando você quer saber a equação da reta, você pode utilizar a forma vetorial, que é P igual a P0 mais V vezes T. Então roda a vinheta que eu vou fazer duas questões para a gente reforçar esse conhecimento Rapidola. Encontre uma parametrização da reta que passa por P0, 3, menos 1 e 4, de vetor diretor 2, 1 e 7. Nesse caso, como eu tenho o ponto inicial e já tenho o vetor que me dá a direção, é Rapidola. Você começa assim, ó, P igual a P0 mais V vezes T. Essa aqui é a forma vetorial. Só que esse P ele é genérico, ele será chamado de x, y, z. Esse P0 é o meu ponto inicial, que vale 3, menos 1 e 4. E o vetor que me dá a direção dessa reta é o vetor 2, 1 e 7, vezes t bem aqui. Ó. O que é que eu faço? Essa aqui seria a forma vetorial. Ah, perguntou qual é a forma vetorial. Acabou o exercício bem aqui. Só que ele quer a forma parametrizada. Então, basta a gente organizar isso aqui. Ó. Você vai fazer assim, repete esse primeiro. Aqui você vai multiplicar cada um aqui, ó, por t. E vai ficar assim, 3 menos 1, 4, 2t, 1 vez t é t, e 7 vezes t, 7t. E aí eu vou somar primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E aí eu vou ter assim, x, y, z, 3 mais 2t, menos 1 mais t e 4 mais 7t. E aí eu vou ter a forma paramétrica, que é essa aqui, ó. X, que é o primeiro, é igual ao primeiro aqui. 3 mais 2t. Y igual a menos 1 mais t. E z igual a quanto? 4 mais 7 vezes t. Então essa aqui é a chamada forma parametrizada. Esse era o objetivo da nossa questão. Em verdade, eu vos digo que nem precisava ter feito isso aqui tudo, eu poderia ter vindo direto para a forma parametrizada, porque esse carinha que aparece bem aqui, eu já conversei com vocês, que ele sempre é o ponto inicial. Olha só, 3, menos 1 e 4. Aqui, 2, 1 e 7 que aparecem são as coordenadas do vetor que me dá a direção dessa reta. Então, eu posso pular direto, não preciso passar pela forma vetorial. Eu fiz aqui para você revisar, que é uma forma muito importante e, além de tudo, você de repente esqueceu, você consegue montar a forma paramétrica. Vamos resolver a próxima questão, que ela diz o seguinte: parametrize a reta que passa pelos pontos P, 1, 0 e 4 e Q, 3, 2 e 1 e obtenha seu ponto médio. Nesse caso, está faltando você achar o vetor que me dá a direção dessa reta, mas nesse caso aqui, basta você obter o vetor PQ. E para obter o vetor PQ, basta fazer a extremidade menos a origem. Então aqui você vai fazer Q menos P. E aí você subtrai assim, ó, 3 menos 1 vai ser 2, 2 menos 0 bem aqui é 2, e 1 menos 4 vai ser menos 3. Esse é o vetor PQ que vai me dar a direção dessa minha reta, o vetor diretor aqui. E agora eu posso obter a forma paramétrica da reta. Se eu não quiser partir da forma vetorial, posso ir direto para a paramétrica. Que foi que eu falei? Como é o formato? O formato sempre é assim, x, y, z. Aqui você coloca o ponto inicial. Quem é o ponto inicial? 1, 0 e 4. Então, bem aqui eu tenho o ponto inicial. E aqui ao lado vai aparecer as coordenadas do vetor que me dá a direção, que é 2. Aí fica assim, 2 vezes t.
Aqui 2 também, 2 vezes t, e aqui menos 3 vezes t. E olha, eu consegui direto obter a forma paramétrica da minha reta. Então, se você quiser parametrizar direto, basta colocar aqui, ó, aqui é o ponto inicial, né? Vamos chamar aqui ponto inicial. E esse outro carinha aqui, 2, 2 e menos 3, é o vetor diretor. Então, bem aqui eu tenho o vetor diretor. Mas também você pode obter através da forma, né, vetorial e chegar bem aqui. Seria legal também você saber isso, não apenas memorizar. Mas às vezes é bom ganhar tempo. Agora ele quer saber, além da forma paramétrica, ele quer que eu obtenha o ponto médio disso aqui. Vamos supor que você nunca estudou em geometria analítica que o ponto médio é a média aritmética. Basta somar esse mais esse e dividir por 2. É isso aí que você deveria saber. Eu nunca estudei isso. Então, saindo desse conceito bem aqui, como é que eu posso obter o chamado ponto médio? Você faz o seguinte, uma observação que eu gostaria de passar para você é que eu posso perguntar para você o seguinte, qual é, suponha que aqui seja um segmento PQ, eu quero parametrizar não a reta, eu quero parametrizar esse segmento P até Q. Esse T a gente fala que é um parâmetro, mas no caso, quando eu falar que eu tenho um segmento e eu quiser parametrizar esse segmento, esse T aqui vai variar sempre de 0 a 1. Esse T, quando falar que é para parametrizar o segmento, esse meu T vale de 0 até 1. Então, vou escrever bem aqui para você. Eu tenho que x é 1 mais 2t, y, não posso esquecer o 0 aqui, 2t, e o z vale 4 menos 3t. E quando você quiser parametrizar, não a reta, não estou falando do segmento, o segmento PQ, vou parametrizar o segmento PQ. Toda vez o t vai variar de 0 até o número 1. Entenda bem o que está acontecendo. Quando eu falo que vou parametrizar o segmento, é porque é como se eu tivesse um vetor, né, e aqui seria a ponta desse vetor, né, um vetor lá na origem do plano cartesiano, desenhando esse meu segmento bem aqui. E esse meu vetor, ele vai desenhar quando você fica variando esse t de 0 a 1. Olha só, se o t for 0, suponha que o t seja 0. Se o t é 0, vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Olha o que deu. Deu 1, 0 e 4, o ponto inicial. Quando o t for 1, olha o que vai acontecer quando você jogar 1 aqui. 2 vezes 1, 2 mais 1, um número 3. Aqui 1, 2 vezes 1, 2. E bem aqui joga 1, 4 menos 3 vezes 1 vai dar um número 1. Então, quando t vale 0 é o ponto inicial, quando t é 1 é o ponto final, e qualquer outro valor de t nesse intervalo, eu vou ter os pontos desse segmento bem aqui. Então, isso que seria parametrizar, que é a parametrização da reta e aqui é a parametrização do segmento. E quando eu quero saber o ponto médio, se o ponto é médio, ele vai estar bem no meio. Se ele está bem no meio, é quando o t vale a metade do percurso dele. O percurso de t é de 0 a 1. Então, quando o t for meio, que seria a metade, eu vou achar um ponto que eu chamo de ponto médio. Então, aqui basta substituir no lugar do t o valor meio. E aí você vai achar assim, ó. Vou colocar assim, ponto médio vai ser 1 mais 2 que multiplica meio. O y, 2 que multiplica meio. E o z, 4 menos 3 vezes meio. E aqui você vai ter que o ponto médio, aqui vai cancelar, vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui vai cancelar, vai ficar o número 1. Aqui conserva o denominador. E aí você faz assim, ó, para ser rapidola. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3 que vai dar aqui, vai ficar 5 sobre 2. Esse ponto aqui é o ponto médio. Ah, mas Mura, não é mais fácil eu resolver o ponto médio somando e dividindo por 2? No caso, você conhecendo a informação, sim. Mas o objetivo da questão era fazer você entender que aqui você tem uma reta, tá? Aqui você tem a parametrização de um segmento quando você afirma que o t varia de 0 a 1 e quando o t for meio, esse ponto vai se transformar num ponto médio.
Se eu fosse pela fórmula do ponto médio, que é somar e dividir por 2, a média aritmética, ficaria assim, ó. 1 mais 3, 4, divide por 2 vai dar 2. 0 mais 2 é 2, divide por 2 vai dar 1. 4 mais 1, 5, divide por 2, 5 sobre 2 dá no mesmo, mas você aprendeu uma outra maneira de achar ponto médio. Quer saber mais sobre geometria analítica? Acompanhe aqui o canal Rapidola. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!